Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Estamos, por meio de Cristo Jesus, na presença de Deus Pai, sob a operação maravilhosa do Espírito Santo. Cremos em Cristo Jesus e queremos prestar este culto a Deus, que seja agradável ao coração do Senhor. Desejamos também a todos que nos acompanham, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, amigos também que porventura nos acompanham, que todos sejam abençoados, que seja um tempo muito prazeroso na presença do Senhor. Vamos ter uma palavra inicial de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por este culto. Que prazer cantar louvores ao Senhor, celebrar tua santidade, teu amor, tua graça. Grande é a tua fidelidade, tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Portanto, toda a honra e toda a glória ao teu nome. Pedimos a tua bênção sobre este culto, que este culto seja para engrandecimento do Senhor, proclamação da tua palavra e edificação da tua igreja, alcance dos perdidos também, se assim for do teu agrado, que a tua palavra corra solta no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E nesse espírito de louvor, vamos cantar um hino engrandecendo ao nosso Deus. Cantemos juntos um hino do cantor cristão. Outro não há que me
nós temos muitos motivos de oração, gratidão. Vamos agradecer a Deus através das nossas orações, também a pedidos, súplicas, intercessão. Vamos agradecer a Deus pela proteção e o cuidado, como Deus tem nos protegido, como Ele tem nos guardado do mal. Temos sentido o cuidado presente, o cuidado terno do Senhor. Agradeçamos a Deus pelo sustento. Deus tem cuidado de nós. Temos condições de viver em paz. Temos proteção, liberdade, segurança, pela mesa farta, pelo pão de cada dia, o sustento. Grande é o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Agradeçamos a Deus também pela recuperação da saúde de várias pessoas, vários irmãos, vários familiares, parentes, amigos, que outrora estavam enfermos, estavam debilitados e hoje se encontram numa situação melhor, a saúde recuperada. Graças a Deus, temos recebido aí várias notícias neste sentido. Agradeçamos a Deus também toda a nossa gratidão pelas famílias desta igreja, pela manifestação do cuidado permanente do Senhor com os lares, com os casais, com os pais, com os filhos. Graças a Deus, temos não somente uma impressão, mas a certeza, a convicção do cuidado permanente do Senhor sobre nossos lares, nossas famílias. Motivo mais que merecedor da nossa gratidão. Alguns pedidos de oração, listei, alguns pedidos, projetos missionários da nossa igreja, a obra missionária, a expansão do reino, a disseminação do evangelho. Nossa igreja está envolvida com 10 parcerias missionárias, no mínimo, pelo menos 10 projetos missionários em várias frentes, em vários locais. Pedimos a Deus que as coisas caminhem, que os objetivos sejam alcançados, que Deus continue dando direção e que haja muito fruto do trabalho realizado. Oremos também pelos enfermos. Há pessoas da igreja, há familiares, há conhecidos, amigos, que se encontram em situação bastante delicada em relação à saúde. Oremos, portanto, pelos enfermos, pelos doentes. Vamos orar. Sempre temos orado pelos idosos, irmãos que já estão aí com a idade bastante avançada e, naturalmente, sofrendo com algumas limitações. Oremos pelos nossos idosos. Oremos também pelos profissionais da área da saúde. Não somente da nossa igreja, há irmãos, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, que trabalham em hospitais, em laboratórios, em clínicas. Pedimos, portanto, a Deus a proteção sobre eles e a seus familiares. Mas também oremos por todos os profissionais da área da saúde da cidade de São Paulo. Oremos pelos desempregados. Há pessoas que têm sofrido aí um impacto socioeconômico em decorrência da pandemia. Então estejamos atentos em oração pelos desempregados. Vamos orar pelo fim da pandemia. Precisamos colocar este pedido diante de Deus com muito temor, com muita humildade, com muito tremor também, pedindo que Deus soberanamente, em sua vontade, Ele faça o que lhe aprouver. Da nossa parte, é claro que desejamos, que queremos o fim da pandemia e precisamos orar por isto também. Oremos pelo Brasil, nosso país. O Brasil, ele conseguiu a proeza de reunir, na mesma época, uma crise de saúde, uma crise sanitária e também uma crise política, uma crise institucional. Realmente
um feito do ponto de vista negativo, evidentemente. Oremos pelo Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa pátria, da nossa nação. Oremos pelas autoridades, em todas as esferas, em todas as instâncias, que Deus tenha misericórdia e intervenha na situação bastante delicada que o Brasil vem atravessando. São motivos permanentes aí, pedidos de oração, pelos quais nós devemos dar muita atenção. Vamos ter então este momento de oração, agradecendo e pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Convido a todos que nos acompanham a esta palavra de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por teu cuidado terno, tua presença que revigora, que alivia, que traz segurança, que traz conforto. Grande é o teu amor, muitas são as tuas misericórdias, tua benignidade. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos por tua presença, porque podemos repousar debaixo das tuas asas, podemos descansar na soberania do Senhor. Te agradecemos pelo cuidado dispensado a cada família desta igreja. Te agradecemos pela recuperação da saúde dos que estavam enfermos, pelas melhoras que temos percebido, temos ouvido, temos acompanhado. Graças ao Senhor. Te louvamos, porque o Senhor nos protege, nos guarda. O Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos faz repousar, nos sustenta, nos segura em tuas mãos. Graças te damos. Pedimos a tua bênção aos enfermos, aos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, amigos e familiares nossos também que se encontram enfermos. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia repousando sobre cada vida, sobre cada doente. Pedimos o teu cuidado em relação aos idosos, aos irmãos da nossa igreja, com a idade mais avançada, que sofrem com algumas limitações. Pedimos a tua bênção sobre eles. Pedimos pelos desempregados, os que estão aí sendo gravemente afetados pela pandemia, afetados economicamente. Pedimos a tua provisão, a tua graça provedora, providencial sobre cada vida, sobre cada família. Pedimos a tua bênção para os profissionais da área da saúde, os que estão na linha de frente, expostos. Pedimos a tua proteção e a seus familiares também. Tenhas misericórdia, Pai. Pedimos pelo fim desta pandemia. Isto está em tuas mãos. Descansamos nisto, mas pedimos por isto também. Confiamos no Senhor e queremos, Pai, a tua intervenção, a tua boa mão, livre, soberana, sobre esta pandemia. Pedimos também pelo Brasil. Tenhas misericórdia da nossa pátria, da nossa nação. Que tu, Senhor, derrames graça, misericórdia e sabedoria a todas as autoridades constituídas em todas as esferas da República. Misericórdia em nome de Jesus. Amém. Nós vamos considerar agora a bendita palavra de Deus. Eu convido a todos que nos acompanham, nós vamos ler o livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 25. Livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Amém. O livro poético do profeta Jeremias. Poemas que constituem acrósticos do alfabeto hebraico, pequenos trechos que iniciam todos com a mesma letra. Isto em português não é verificável, mas na língua original em que este livro foi escrito, o hebraico, é possível de se verificar que 85%, 90% deste livro, que é um livro poético, embora tenha sido escrito por um profeta, Jeremias se valeu do recurso da poesia para colocar diante de Deus suas lamentações. Trechos de 2, 3 versos, eles sempre começam com uma das letras do alfabeto hebraico. Este livro, ele expressa o gemido, em forma de poema, em forma de poesia, o gemido do profeta em razão do que viu. E o que Jeremias viu foi aterrador. Jeremias testemunhou a ruína de Jerusalém, a queda de Jerusalém ante a terrível Babilônia de Nabucodonosor. E Jeremias não somente profetizou, foi usado por Deus para falar aos reis de Judá, ao povo de Judá, que isto aconteceria. O seu ministério profético de cerca de 40 anos, Jeremias passou todo o tempo do seu ministério alertando, querendo trazer o povo, o rei, o governo de Judá, aos preceitos do Senhor, à lei de Moisés, para que a lei fosse observada. Esta era a síntese do ministério profético de Jeremias. Ele viu que a coisa não se revertia, o cativeiro chegou, Jerusalém ruiu e a visão foi estarrecedora, arrasante, acabou com a perspectiva humana do profeta Jeremias. Quando o ano de 2020 chegou, e todos nós que estamos aqui pela graça de Deus, estávamos, quando da chegada do ano de 2020, imaginávamos que o ano seria tão estranho, para dizer o mínimo, tão sombrio. Quanto às nossas orações, será que esperávamos orar tanto como neste ano? Então nós temos duas coisas aqui colocadas, distintas, né? No início do ano, não esperávamos, talvez a maioria das pessoas não esperasse que o ano se desenrolasse da forma em que ele se encontra. Um ano diferente, um ano estranho, um ano sombrio. Também uma outra coisa, as orações. Será que oraríamos tanto como temos orado neste ano? Jeremias, quando escreve estes poemas em forma de lamento, sua lamentação, seu gemido, um gemido do fundo da sua alma, ele já esperava que este momento chegasse. Ele percebeu que ao longo do seu ministério profético, Judá, Jerusalém, o governo, as pessoas, os líderes religiosos, ninguém se convertia, ninguém mudava. E chegou o tempo do exílio, chegou o tempo do cativeiro, e ele exprime diante de Deus suas orações, seu lamento. Mas, quanto a nós, esperávamos passar pelo que estamos passando, talvez uma notícia lá do canto da Ásia, lá do outro lado do mundo, de um tal vírus, de uma situação diferente que estava acontecendo numa província da China, e chega o final do ano e nós fazendo os planos e fizemos as nossas projeções pessoais, legítimas todas elas, não está em discussão o mérito. Será que esperávamos passar
pelo que estamos passando, Jeremias esperava. Jeremias sabia que a situação difícil chegaria como chegou. O juízo de Deus seria irreversível. Talvez tenha sido, este ano de 2020, o ano em que mais oramos, o ano em que mais gememos, o ano em que mais choramos. E ainda estamos na metade dele. Então já não se trata de uma questão de quando, mas se trata de uma questão de fato. Já chegou. Não é a Babilônia, não é o Nabucodonosor, mas estamos vivendo, sem dúvida alguma, um ano estranho, um ano sombrio, um ano atípico. Em momentos sombrios, algumas coisas ficam bem claras. Perdoem o trocadilho aqui, proposital, né? Então, num ano escuro, algumas coisas ficam claras. Nós somos frágeis, esta é a primeira coisa. Então, num tempo de dificuldade, num tempo de adversidade, a consciência da nossa fragilidade, ela é reforçada, ela se torna patente, explícita. Percebemos que somos frágeis. Jeremias sabia disto acerca de si, acerca de seu povo. Por isso, lamentou. O lamento de Jeremias se deu em decorrência de toda a adversidade pela qual ele e o seu povo e o seu governo passaram. Não foi falta de aviso, não foi falta de alerta. Nem por isso o profeta deixou de gemer, deixou de lamentar, deixou de colocar diante de Deus o seu coração aflito. Talvez, para nós, o ano de 2020 seja uma surpresa ruim, uma surpresa negativa, motivo mais que suficiente para nós também nos colocarmos diante de Deus em lamento. Somos frágeis. Uma outra coisa que fica bem clara no momento de escuridão, no momento de tribulação, é que as misericórdias de Deus não têm fim. Então sigamos aí o exemplo do profeta. Ele já esperava uma situação ruim, pregou 40 anos sobre isso, tratou disso, Deus falou ao seu coração e ele expressou através de suas profecias ao longo do ministério profético de que dias difíceis viriam. Os dias vieram e ele expressou o seu lamento a Deus, confiando em suas misericórdias e ao mesmo tempo olhando para suas fragilidades. Quanto a nós, talvez não esperássemos este ano difícil, podemos também, a exemplo do profeta, olhar para a nossa fragilidade e olhar ao mesmo tempo para Deus, para as suas misericórdias. A fragilidade humana é algo que precisa ser realçado para, inclusive, nos levar à humildade. Nós nos lembramos que, recentemente, o Brasil teve um surto de febre amarela. Há pouco tempo, a época da febre amarela, alguém disse que um simples mosquito era capaz de acabar conosco. E foi realmente um tempo de muito alvoroço, mas estamos falando do ponto de vista regional. Algumas regiões do Brasil estavam sendo afetadas por isso. Nada comparável à escala mundial que temos hoje com a Covid-19. Neste ano, nós podemos dizer que não se trata de um mosquito, mas de um vírus invisível, é capaz de acabar conosco. E é mesmo. Então somos tão frágeis que um mosquito pode acabar conosco, um vírus invisível pode acabar conosco. Tenhamos consciência, tenhamos clareza da nossa fragilidade. Talvez isto nos leve a lamentar de uma forma mais adequada. E só uma observação: lamento não é murmuração. Lamento não é pecado. Murmuração, esta sim, é afronta a Deus.
como os israelitas fizeram na peregrinação entre o Egito e a terra prometida. Murmuraram e pereceram no deserto. O lamento, ele é da condição humana, ele reforça nossa fragilidade, nossa dependência de tudo e de todos, e como somos pequenos, e como sofremos por causa da nossa pequenez. Por isso, o lamento é previsto na condição humana. Não pode ser considerado pecado, tanto é que a Bíblia tem um livro chamado Lamentações, e há vários salmos conhecidos também como salmos de lamento. Então, só cuidado para a gente não confundir lamentação, que é uma coisa prevista, previsível, da condição humana, com murmuração, pecado gravíssimo, terrível, que afronta a santidade de Deus. Jeremias se viu fragilizado com o terror que experimentou. O que fez o profeta? Olhou para Deus, considerando sua fragilidade, considerando sua condição. Se as circunstâncias adversas reforçam nossa fragilidade e nos levam a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ao invés de reclamarmos da situação adversa, podemos retirar, podemos ganhar, podemos nos valer da situação adversa uma condição mais espiritual, uma condição melhor para a nossa fé, uma aproximação de Deus. Foi isto que fez o profeta Jeremias. Deus seja louvado em todas as circunstâncias. E se uma circunstância adversa, difícil, imprevista, que não era o caso de Jeremias, era previsto tudo o que aconteceria. Mas, no nosso caso, o ano de 2020 chegou, não está sendo como nós gostaríamos, vamos nos valer deste ano, na forma em que ele se encontra, para nos aproximarmos mais de Deus. Bendito seja Deus por isto. As misericórdias do Senhor, o versículo 22, tem uma expressão muito forte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não sermos consumidos. Expressão pesada. Nós podemos ser consumidos por várias coisas. Pela ansiedade. Podemos ser consumidos pelas más notícias. Podemos ser consumidos pelo medo, pela falta de fé, pela indiferença dos outros em relação a nós, pelas perdas. Tudo parece querer nos consumir. Parece que estamos numa arena, num espetáculo circense, e as feras são soltas, vindo para cima de nós, como aconteceu com irmãos nossos do passado que foram martirizados em Roma. E estamos expostos a um espetáculo e tudo querendo nos consumir. Ansiedade, perda, más notícias, medo, insegurança, falta de fé, indiferença dos outros e tantas outras coisas. Tudo querendo nos morder, querendo pegar um pedaço de nós e acabar conosco. Nisto, não somos em nada diferentes de Jeremias. Jeremias teve o seu aperto, teve o seu tempo em que as coisas pareciam querer consumi-lo. Nós temos o nosso. Irmãos, as misericórdias do Senhor nos preservam. As misericórdias do Senhor nos guardam de sermos consumidos. Jeremias viu nas misericórdias de Deus a causa de sua preservação, de sua manutenção. E olhem que o contexto em que Jeremias estava inserido era aterrorizante, pavoroso, não somente durante o seu ministério profético, em que as pessoas deliberadamente não queriam saber de Deus, tampouco da palavra de Deus, dos apelos de Deus, e como também da visão
tenebrosa que teve da queda de Jerusalém e do início do cativeiro babilônio. Cenas tenebrosas, aterrorizantes, todas elas querendo consumir o profeta, querendo acabar com ele. E ele percebeu que seria preservado pelas misericórdias do Senhor. O ano 2020, ele está chegando à metade. Está querendo nos consumir. As misericórdias do Senhor vão nos preservar, vão nos manter de pé. Não seremos consumidos, porque Deus nos preserva em sua misericórdia. Não nos larga a própria sorte. Deus nos ama. E este mesmo profeta, anteriormente a este lamento, em meio ao seu ministério profético, escreveu algo maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Claro, escreveu algo maravilhoso acerca do amor de Deus. O mesmo profeta. Vamos dar uma olhada rapidamente em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Vamos falar de amor? Olhe o que Jeremias recebeu da parte de Deus sobre o amor. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus se referindo a Israel. E este amor eterno, essa benignidade que nos cola a Deus, que nos atrai para o seu coração, esta benignidade e este amor estão presentes hoje. Dizem respeito a mim e a você, dizem respeito a nós. Nós estaremos de pé porque Deus nos ama muito, porque sua benignidade nos atrai e porque suas misericórdias não têm fim. Situação aterradora, Jeremias viveu, cheia de características de desesperança, de desespero, sem dúvida, mas o amor de Deus eterno, a benignidade do Deus bendito, as misericórdias do Senhor preservaram a fé do profeta, preservaram a sua dignidade espiritual, a sua condição espiritual. E ele sabia que mesmo em meio ao pranto, ao choro, às perdas inúmeras sem fim, ele poderia olhar para Deus, porque Deus nos ama eternamente, nos atrai por sua benignidade e nos mantém por suas misericórdias. Temos a Deus, temos o Senhor. Nós temos a Deus, o Senhor de Israel, o Senhor de Abraão, o Senhor de Jacó. Deus que disse o seu nome, Senhor, para Moisés, que se revelou e que também chamou o profeta Jeremias, e que é o Senhor deste culto, que é o Senhor das nossas vidas, que é o Deus da igreja, o Deus do nosso coração. Nós temos a Deus. Não se trata de uma questão meramente intelectual, de achismo, de suposições e de hipóteses. Nós temos a Deus, temos uma aliança com o Senhor, uma aliança estabelecida, aliás, uma aliança melhor que Jeremias teve com o próprio Deus. Temos uma aliança estabelecida, garantida no sangue de Jesus. Esta é a mais nobre certeza que deve nos fazer repousar, mesmo em meio ao pranto, mesmo em meio à lamentação, ao choro, à perda, às coisas querendo nos consumir, mesmo em meio a todas elas. Podemos repousar porque temos a Deus, o Senhor. O versículo 24, Lamentações 3, versículo 24, é uma declaração de
conforto em meio ao caos. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Poético. Tratar Deus como uma porção, né? Isso tem muita profundidade poética. Talvez na língua portuguesa nós não tenhamos a grandeza, o grau de complexidade que se encontra na língua hebraica. A língua hebraica, ela tem a capacidade de falar ao fundo do coração. E o poeta geme, lamenta, o profeta geme e lamenta através da sua poesia, dizendo: a minha porção é o Senhor. O livro de Lamentações, ele trata de coisas aterrorizantes, que realmente nos fazem parecer assistir um filme de terror. As coisas descritas neste livro, e em meio a todo este cenário que Jeremias descreve, porque ele viu e viveu, ele diz: a minha porção é o Senhor. Que declaração em meio ao caos! E este é um princípio que deve governar a nossa vida. Nós temos o Senhor é nosso. Nossa existência depende de Deus. Esta verdade se une à outra. O Senhor Deus é nosso. Então são duas verdades que se fundem, que se unem aqui e nos trazem muito conforto. Nossa existência depende da misericórdia de Deus, nossa preservação, mas nós também temos este Deus como Senhor. E isto nos faz repousar. Deus é Deus, Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor nosso. Cremos que as misericórdias de Deus não têm fim? Este culto é uma prova disto. Como seria possível cultuar a Deus como estamos fazendo hoje, não fossem suas misericórdias? Há alguma dúvida de que as misericórdias de Deus não têm fim? Olhe para você mesmo, olhe para mim, olhe para nós, olhemos para o nosso coração, olhemos para a nossa vida, quem éramos, o que éramos, onde estávamos, quem somos, o que fazemos. As misericórdias de Deus não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Podemos escolher para onde olhar, para o caos ou para o Senhor. Podemos olhar para a situação ou podemos olhar para o Senhor. Podemos viver em função do caos, podemos viver em função do Senhor. E com isto, não estamos querendo minimizar o caos, não. Jeremias escreveu um livro lamentando poeticamente pelo caos, mas preferiu olhar para o Senhor. Então é preciso que tenhamos clareza. Vivemos um momento difícil, vivemos uma situação sombria, não há muitas perspectivas positivas. É verdade, isto não está em discussão, é fato. Vamos olhar para quem? Vamos olhar para o quê? Para o Senhor ou para as circunstâncias? Jeremias preferiu esperar no Senhor sua porção. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Não tenho outro bem além de ti. Salmo 16, 2. Lembre-se desse salmo. Não tenho outro bem além de ti. Ou seja, olharemos só para o Senhor. Buscaremos só o Senhor. Falaremos só do Senhor. O nosso assunto é o Senhor. Nossa pauta é o Senhor. Nossa agenda, nossa missão, nosso meio de vida, nossa preservação, nossa segurança é o Senhor. O salmista disse: não tenho outro bem além de ti. Ah, mas a saúde, mas o sistema, mas o governo, mas o exame, as notícias, a mídia e tanta coisa. Tem tanta opção para a gente olhar.
tanta coisa para a gente correr atrás. O Senhor é a nossa causa, o nosso meio, o nosso fim. O Senhor, Deus de Jeremias, nosso Senhor. O profeta passou por coisas terríveis, mas se apegou a Deus. Quanto tempo Jeremias viveu depois destas palavras? Quanto tempo ainda teve de vida Jeremias depois que escreveu estas coisas lindíssimas, maravilhosas, que as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã, são a causa dele não ser consumido, que era bom esperar no Senhor, porque ele era benigno para os que se atêm a ele, para os que o buscam. Quanto tempo Jeremias teve de vida depois disto? Humanamente falando, estritamente do ponto de vista humano, meramente humano, em que ou em quem Jeremias poderia se apegar? Ele preferiu se apegar ao Senhor. Se olharmos na perspectiva meramente humana, a situação de Jeremias era caótica. Quais eram as perspectivas? Nenhuma. O juízo veio, o cativeiro veio, Jerusalém foi arrasada, o templo foi incendiado, as casas foram incendiadas, houve morte, houve peste, houve fome, houve prisão, houve açoite, houve tudo de ruim que havia sido previsto, inclusive. Quais eram as perspectivas, humanamente falando? Nenhuma. Pelo contrário, eram aterrorizantes. Jeremias se apegou ao Senhor. Olhou para o Senhor em detrimento das circunstâncias. Quanto tempo ainda temos? Quanto tempo teremos pela frente? Será que este ano vai terminar? Não importa. Não importa o que aconteça. Não importa. Nos apeguemos ao Senhor. Deus é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Vão nos preservar, vão nos guardar. Preservaram Jeremias, guardaram Jeremias. Ah, mas Jeremias não viveu muito tempo depois disto. Ele não quis saber disto, se apegou ao Senhor. E esta é a tarefa vital do crente, se apegar a Deus, porque Deus é galardoador dos que o buscam com fé. Estamos vivendo um tempo difícil? Não há dúvida. O Senhor é bom. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovaram hoje, vão se renovar amanhã e vão se renovar para sempre. Temos pouco tempo? Não sabemos. Deus o sabe, portanto descansemos no Senhor. Esperemos no Senhor. Olha o versículo 24 de novo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Interessante que Jeremias não diz, esperarei até que o cativeiro acabe, esperarei até as coisas melhorarem, esperarei quando houver bonança. Isto é mentalidade humana, tacanha, pequena, limitada. Os crentes esperam no Senhor em meio ao caos. É em Deus que colocamos a nossa confiança. O caos, por mais sombrio que seja, não tem poder de minimizar as misericórdias do Senhor, porque Deus é benigno. Versículo 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Falamos do fim da pandemia, esperemos no Senhor. Queremos que as coisas melhorem, esperemos no Senhor. Não vivamos em função das coisas, mas em função de Deus. Portanto, busquemos a Deus, como fez o grande profeta Jeremias. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós,
porque suas misericórdias não têm fim. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino de louvor a este Deus maravilhoso, cujo nome é Senhor. Cantemos juntos. Estamos chegando ao final de mais um culto. Graças a Deus pela oportunidade maravilhosa que tivemos desta celebração, deste encontro, ainda que virtual, mas espiritual, na presença do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto e pedindo sua bênção para esta noite. Nosso Deus, nós te agradecemos porque tuas misericórdias não têm fim. Sempre se renovam e podemos confiar no Senhor. Podemos descansar em teus braços, podemos viver em função do Senhor. Bendito seja o teu nome. Pedimos a tua bênção para esta noite, que o Senhor nos abençoe, nos guarde do mal e no decorrer da semana também. Em nome de Jesus, amém. Que todos tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.